Vamos orar agora. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos para lhe exaltar o nome. Nosso Pai, que alegria que nós sentimos quando nos podemos ver uns aos outros, a entrar para um lugar como este e a cantarmos também com o desejo de cantarmos uma melodia como esta, desejando exaltar o nome do nosso Salvador, desejando ler a Tua Palavra, estarmos juntos em comunhão, nos unirmos em oração, viver assim igreja, viver a vida cristã, num momento tão especial como este em que nos reunimos para cumprir também a vontade do nosso Senhor, que seja lembrado, que seja exaltado, que seja adorado. Essa é a Tua vontade, é a vontade do Teu Filho, e por meio do Teu Espírito nós estamos aqui para cantar, para orar e agora para ler a Tua Palavra. E pedimos ao Deus então o auxílio do Teu Santo Espírito. Dá-nos entendimento daquilo que vamos ler, renova-nos, Senhor, o compromisso, age em nós para nós nos renovarmos também diante de Ti, renovarmos a nossa vontade de servir, de testemunhar neste lugar e a partir deste lugar. Abençoa, Senhor, a leitura e o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem 2 Timóteo no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Semana passada nós falamos sobre a missão da igreja, porque é que somos igreja, porque é que estamos juntos, porque é que nós vivemos juntos. Nós somos igreja para exaltar Jesus, cumprindo a missão que Ele nos deixou, torná-lo conhecido. O seu ensino é conhecido por meio dos discípulos que Ele fez e que ensinou a que os seus discípulos fizessem outros discípulos. E a semana passada então nós pensamos no contexto da igreja, da primeira igreja, ou da igreja primitiva, esta é outra forma de dizer, a igreja do primeiro século, aqueles primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, como surgiu esse movimento de levar o Evangelho para fora de Jerusalém. Chegou a outras cidades, chegou a Antioquia, ali havia uma igreja que identificou homens, líderes, que depois impôs as mãos, identificou-se com esses homens e enviou-os para que fizessem a missão em outras regiões, em outras cidades, em outras terras. Lemos isso em Atos capítulo 13, a primeira viagem missionária ali descrita, aqueles homens que num contexto de serviço ao Senhor, de oração, de jejum, de identificação uns com os outros, havia profecia e havia ensino, havia mestres naquela igreja que ensinavam o que Jesus tinha dito, e o Espírito Santo fazia lembrar aquilo que Jesus tinha ensinado para que homens ouvissem, mulheres ouvissem, famílias ouvissem, se convertessem ao Senhor e o servissem. E aqui temos Paulo já no fim da sua vida. Nós lemos a semana passada sobre o início do seu ministério. Ele ainda tinha um outro nome, Saulo, era identificado assim, mas agora nós já temos aqui a última carta que Paulo escreve, 2 Timóteo, e ele diz a Timóteo desta forma no versículo 2: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Então é esta ideia de testemunhar nesta região, como Paulo viveu naquela região, a partir de Antioquia, a partir de Jerusalém, o Evangelho foi para outras cidades, e Paulo depois foi pela região da Ásia e chegou até a Europa para testemunhar. E fazendo isso, havendo testemunho, há edificação, há o crescimento, há a identificação de um corpo, pessoas que se sentem irmãos, parte uns dos outros, e são chamados de crentes em Jesus Cristo. Esses crentes em Jesus Cristo, que creem em Jesus na perspectiva que a Bíblia ensina, eles são batizados porque Jesus ordenou que fossem batizados
e têm uma fé semelhante nas Escrituras, olham para a Bíblia da mesma forma, é por isso que se consideram família e irmãos, estão comprometidos com a edificação uns dos outros, em se ajudar a crescer uns aos outros, e encontram-se debaixo da autoridade de presbíteros e de diáconos, que são homens qualificados, de acordo com 1 Timóteo 3, de acordo com Tito capítulo 1, eles exercem esse serviço à igreja local, e são irmãos, são crentes obedientes então àquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, instituiu para a igreja viver. O batismo, a identificação com o Evangelho, e o partir do pão, que é uma lembrança, lembrar de Jesus, lembrar do sacrifício de Jesus. Então é por isso que a igreja usa o pão e usa o vinho para se lembrar do sacrifício de Jesus. E se Deus permitir, faremos assim dentro de alguns instantes. A igreja local também pratica a disciplina, corrige quem precisa ser corrigido, ensina a verdade, aconselha, admoesta e evangeliza o mundo. Transmite o Evangelho a outros que ainda não conhecem o Evangelho. Então a razão de estarmos aqui é essa, de nos edificarmos, de nos fortalecermos uns aos outros, para que saiamos daqui com essa visão, com esse desejo, com esse propósito de falar do Evangelho no mundo. Então este foi o versículo que nós lemos. E certamente lembram, algum tempo atrás, nós falamos, até eu e a Graça, temos uma t-shirt com este logotipo. SIMPLE, simples, é simples a missão da igreja. E o que significa este acrónimo ou acróstico é seguindo a instrução de multiplicar pessoas que levam o Evangelho a sério. Nós estamos a falar sobre o Evangelho, sobre essa mensagem que nos foi confiada. Nós que sabemos que somos vasos de barro, ficamos doentes, um pequeno vírus afeta de tal forma a nossa sociedade, e uma coisa que nem vemos com os nossos olhos, nós sabemos da nossa fragilidade. Paulo diz que somos vasos de barro, muito frágeis, mas na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, diz que a esses vasos foi confiado um tesouro muito precioso, que é o Evangelho. É o Evangelho que foi dado primeiro aos apóstolos e depois eles deram às nações e às pessoas por onde foram passando. Sobre a forma de ensinar, a forma de partilhar conteúdo, eu lembrei de novo de uma história que eu também acho que já partilhei com alguns de vocês, mas uma história muito bonita. Outra história do Pedrinho. Pedrinho é um menino muito curioso e ele viu um cristão, o vizinho dele era cristão, a consertar uma rede no jardim, a cerca do jardim. E o vizinho, então o cristão, viu que o Pedrinho estava muito atento a olhar para ele, lá encostado à cerca. E ele perguntou: estás a ver como é que se conserta uma cerca, Pedrinho? E ele disse: não, senhor, respondeu o rapaz. Eu só estou à espera para ouvir o que é que um cristão diz quando martela um dedo. Como é que ele reage? O que é que ele diz? Ele sabia que o vizinho era cristão e queria ver, porque mais tarde ou mais cedo ele podia se magoar, e é bem provável que martele um dedo, não é, Miguel? A fazer trabalhos acima, não é? E ele queria ver como é que um cristão reagia quando martelava o dedo. Então há muito que nós ensinamos, muitas coisas nós ensinamos com a forma como reagimos diante do sofrimento, diante do trabalho, diante da responsabilidade de testemunhar, de fazer a missão de falar de Jesus e de viver o cristianismo. Nesta carta, Paulo tinha um grande propósito, mas existem, podemos chamar de subpropósitos, que o nosso irmão Carlos Osvaldo, a comentar esta carta, a segunda ao Timóteo, ele coloca como eles são todos eles óbvios, mas combinam-se para formar o propósito principal da carta. Então, um subpropósito que este nosso irmão identifica é encorajar Timóteo em face do sofrimento
que Paulo estava a passar, porque servia a Jesus. Paulo estava a passar por sofrimento. Ele queria encorajar Timóteo, um amigo, um colaborador, um filho da fé. E Paulo tinha sofrido muito nas mãos dos judeus. E agora encoraja o seu jovem cooperador, companheiro, parceiro, a levar adiante o trabalho apostólico, o trabalho de Paulo, e convida-o a participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Agora Paulo estava em Roma, já não estava em Jerusalém, agora lidava com as autoridades romanas e gentias e também imorais, e essa era agora a principal fonte de oposição. Um outro subpropósito era a necessidade da presença de Timóteo. Paulo queria ter Timóteo ao seu lado fisicamente, não virtualmente, mas fisicamente. À medida que se aproximava o tempo da sua morte, segundo Timóteo, não é tanto um testamento quanto uma convocação, um convite a que Timóteo viesse ter com Paulo e assumisse o bom combate da fé em lugar do apóstolo. Ele contava com Timóteo para levar em frente o testemunho, como uma corrida. Paulo também usa essa imagem da corrida em 1 Coríntios, nessa carta. Um outro propósito, um terceiro subpropósito que pode-se encontrar nesta carta, é o testemunho de um idoso, de um veterano, servo de Deus, a uma geração mais jovem, com o propósito então de promover a causa a despeito das severas consequências de uma lealdade constante a Jesus Cristo. Ele que foi leal, foi fiel a Jesus, ele estava a encorajar um jovem a ser também leal, apesar do sofrimento que ele pudesse experimentar. Paulo diz: vale a pena combater o combate, cumprir a carreira, guardar a fé. Então existe um propósito maior para a carta, é motivar Timóteo a assumir a sua parte no ministério que Paulo estava a deixar, a suportar as provas do ministério com perseverança e pureza. Então, a participação de Timóteo no ministério de Paulo só será realizada se ele demonstrar perseverança em meio às provações e pureza em meio à heresia. E nós vamos, se Deus permitir, voltar ao estudo dos falsos mestres, lá de Romanos 16. Havia em Éfeso também, havia no contexto de Paulo judeus que queriam influenciar com heresia, com falso ensino, com mentira os crentes, as igrejas. Então aqui Paulo está a encorajar Timóteo a ficar fiel, firme na doutrina, a guardar a doutrina, mas a dispor-se a sofrer por causa do Evangelho. Então ele diz assim: que da minha parte ouviste. Então aqui a importância de quem falou. Paulo falou. É da parte de Paulo que ele é apóstolo. Através de muitas... Houve testemunhas, mas foi da minha parte que tu ouviste. E aqui, essa consciência de que Paulo estava a falar dos caminhos de Jesus, os caminhos de Cristo Jesus. Paulo estava a ser um representante fiel de Cristo. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Era o que Paulo ensinava em cada igreja, era o que Jesus lhe tinha deixado. Nesta mesma carta, em 2 Timóteo, Paulo fala das palavras sãs, sadias, fiéis que Jesus tinha deixado. Aqueles que estão em Cristo falam palavras com saúde e que transmitem saúde, são equivalentes e são coerentes com o ensino de Jesus. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. Queres saber a verdade? Tens que ouvir Jesus, tens que te lembrar de Jesus, tens que seguir Jesus, tens que andar perto deste ensino, como ele diz no capítulo 3, tens seguido de perto o meu ensino. Eu sou um apóstolo. Mais à frente no capítulo 3, permanece naquilo que aprendeste. E lembra-te de quem o aprendeste, um apóstolo, a quem Jesus apareceu e a quem transmitiu a verdade, no capítulo 3, versículo 14. E esta era a realidade da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram o fundamento da igreja. Eles eram o alicerce. O que eles receberam de Jesus e o que eles pregaram, o que eles escreveram, é o que serve para nós de fundamento.
É o que nós usamos para ver o que é verdade e comparar quando nos chega uma informação falsa. Nós comparamos com o que está escrito pelos apóstolos, o que foi ensinado e pregado pelos apóstolos. É o fundamento da igreja. A pedra principal é Jesus Cristo. É o ensino deles que foi repetido pelos apóstolos, ampliado e explicado. E nós ficamos com esse ensino. Deus estabeleceu na igreja primeiramente os apóstolos. Primeiramente. Então eles são o fundamento. E por isso Paulo diz que eles são colunas. Pedro, Tiago são chamados colunas. Aquilo que sustenta o edifício. Porque eles traziam o testemunho de Jesus, o ensino de Jesus. E essa visão de Apocalipse, no capítulo 21, que fala aquela visão de um templo em que os fundamentos são os apóstolos, aquelas colunas, uma outra imagem para descrever a importância do ensino dos apóstolos. E Paulo diz ter recebido também ele, embora não tenha sido um dos 12, ele recebeu mais tarde essa convocação para ser um seguidor e um apóstolo de Jesus. E ele diz: aquilo que eu escrevo, aquilo que eu ensino, escrevo de acordo com a fidelidade que o Senhor me deu. Ele deu uma misericórdia, Ele concedeu uma misericórdia de eu ser fiel, fiel a Jesus, fiel ao ensino. Por isso eu posso dar uma opinião sobre algo que Jesus não ensinou, Ele não falou especificamente. A minha opinião é válida porque Ele diz mais à frente no capítulo 7 de Coríntios, da primeira carta: eu tenho o Espírito de Deus. Ele deu-me uma porção do seu Espírito para que aquilo que eu disser e ensinar seja seguido pelas igrejas. Então, é isto que os outros apóstolos entendiam daquilo que Paulo escrevia. Esta é uma referência importante, 2 Pedro 3,16, porque é um chamado coluna da igreja, Pedro, Cefas, pedra, em quem Jesus colocou confiança, com quem teve intimidade. Pedro chama os escritos de Paulo de Escritura. A mesma expressão que era usada para se referir ao Velho Testamento, que os crentes judeus e os primeiros crentes usavam para se referir ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, pessoas contemporâneas de Paulo chamaram os escritos de Paulo de Escritura. É uma palavra muito forte, porque ela equivale a Deuteronômio, equivale aos Salmos, aos profetas. Era assim que os primeiros cristãos recebiam as cartas e o ensino do apóstolo Paulo como Escritura. 2 de Pedro 3,16. Então, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, é isso que tu deves transmitir. E há aqui uma referência a pessoas, talvez Silas, Barnabé, Lucas, que foram companheiros de Paulo e de Timóteo. E no capítulo 4, então, versículo 14, fala de um grupo de irmãos mais velhos, o presbitério, que impôs as mãos sobre Timóteo. Foram testemunhas de que Timóteo entendeu o Evangelho e que estava apto para desenvolver o ministério. 1 Timóteo 4, 14. E depois, mais à frente, então, no capítulo 6, versículo 12, a primeira carta, Paulo diz a Timóteo que ele lembrou de uma boa confissão que ele fez perante muitas testemunhas. Lembrar então que aquilo que tu recebeste é isso que tu deves transmitir. Aquilo que foi diante dos outros irmãos. Aquilo que foi num contexto da igreja, é isso que tu deves transmitir. É assim que tu deves lutar pela fé. Então transmite a homens. E esta é a ideia de multiplicar pessoas. Transmitir conteúdo, ensina os outros. Eu vi a história de um violinista, um grande violinista, exímio violinista, que quando concluiu uma apresentação, e foi extremamente tocante a maneira como ele tocou o violino, alguém foi ter com ele e disse: foi maravilhoso, foi maravilhoso. E acrescentou: eu daria a minha vida para tocar assim. E ele disse assim, o violinista: pois é, eu dei a minha vida para poder tocar assim.
Para poder tocar de forma exímia um instrumento, é preciso parar de fazer coisas que gostaríamos de fazer, que a nossa carne deseja fazer. Precisamos nos sacrificar para poder tocar bem um instrumento, para poder executar bem uma tarefa de forma exímia. Precisamos deixar de fazer outras coisas e dar a vida por aquele instrumento, por aquele trabalho, por aquele objetivo. E multiplicar pessoas, esta ideia de transmitir, isto implica dedicação e trabalho. A palavra aqui que origina este verbo em português é colocar-se diante de alguém para ensinar. É depositar conteúdo na vida de outra pessoa, é confiar-se ou entregar aos cuidados de alguém. Transmitir, então, é dar de si, dar do seu tempo, dar da sua capacidade. E lembramos daquela história de Mateus 25, dos talentos. É de acordo com a capacidade, é dar um talento, dar um dom, dar uma riqueza, é confiar e traz a ideia de negociar. As duas palavras estão relacionadas aqui. Foi-nos confiada uma riqueza e o que o Senhor espera que façamos com essa riqueza, de acordo com este texto em Mateus 25, é que nós trabalhemos essa riqueza e a ideia de trabalhar aí no original é negociar, e a palavra negociar é trabalhar, labutar, fazer um trabalho, e é um trabalho árduo, é executar uma tarefa exigente. É a palavra que está lá na parábola de Mateus 25. Então é lembrar que aquilo que nos foi confiado devemos transmitir a outros, devemos transmitir com trabalho, negociando, e precisamos lembrar que discipulado dá trabalho. Discipular os nossos filhos dá trabalho. Discipular um vizinho dá trabalho, um colega de trabalho, de emprego, dá trabalho. Então nós vamos recordar algumas passagens importantes sobre o trabalho. Nós temos algumas folhas ali e canetas. Então os nossos pequeninos, quem já sabe escrever, para se manter também concentrado e depois verificar em casa, podem se levantar e apanhar ali uma folhinha. A Graça vai ajudar, ou a Aninha, alguém pode ajudar, e só escrever aqui as passagens de Provérbios. E os maiorzinhos também façam isso. Vamos passar por várias referências do livro de Provérbios que falam sobre o trabalho. Como é que Deus apresenta o trabalho, a importância do trabalho. Então, acerca deste empenho, acerca desta ideia de negociar algo que nos foi confiado, aquilo que nós recebemos, um talento, recebemos uma riqueza, uma preciosidade que é o Evangelho, e agora devemos transmitir. E na história de Jesus, o verbo é negociar. Negociar é trabalhar para aquilo render. E no fundo, a imagem é esta, é de mostrar o Evangelho, partilhar o Evangelho com outras pessoas para que renda, para que haja riqueza na vida dessas pessoas, para com Deus, que sejam ricas para com Deus. Então é essa a ideia. Então vamos começar com Provérbios 6, que é um contraste do trabalhador. Há uma palavra para o preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar. Provérbios 6, de 6 a 11. Basta só escrever assim, Provérbios 6, de 6 a 11. E se depois em casa quiserem ler de novo estas passagens sobre a importância do trabalho, podem gastar um tempo para ler e meditar nestas passagens. Mas há aqui uma referência à formiga. Manda o preguiçoso ir ter com a formiga, porque a formiga é um exemplo de alguém que trabalha. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então é a ideia de preparar o pão e de ajuntar o mantimento. É acumular informação, é acumular riqueza. E a ideia de trabalhar é de ouvir com atenção a pregação e a boa doutrina, as sãs palavras do Senhor Jesus, e guardar o verdadeiro pão. Memorizar no coração, tirar notas, estudar um bom livro. É preciso trabalhar. Se nós queremos ter alguma riqueza para partilhar, algum alimento para satisfazer um faminto, precisamos tê-lo já acumulado, guardado. E é
em momentos difíceis, no estio, é no calor, é na secura, muitas vezes que se tem que fazer esse trabalho, mas é preciso ser feito. Provérbios 12, 9. Outro versículo sobre o trabalho. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Há pessoas que falam muito de si, das suas virtudes, das suas capacidades, dos seus talentos, mas não fazem o trabalho. Falam, mas não fazem. Melhor é o que faz do que aquele que fala, que sabe fazer. Acaba por ter falta de pão. Acaba por não ter riqueza nenhuma para satisfazer sua alma e para satisfazer outros, servir a outros com alimento. Outro versículo, Provérbios 12, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. É preciso lavrar a terra, e a sabedoria elogia aquele que lavra a terra e fala da riqueza que ele acumula e que tem. Será farto de pão. Mais à frente, neste capítulo ainda, versículo 24, a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados e muitas vezes mal recompensados, sem qualquer recompensa. Mas a mão diligente dominará. Diligência é sinónimo de trabalho sério, trabalho dedicado, concentrado, produtivo. Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Esse é o bem precioso do homem, é o trabalho, é alguém que trabalha, alguém que se empenha em transmitir e em negociar. É alguém que se dedica. Capítulo 13, versículo 4 de Provérbios. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Mais à frente, versículo 11 agora, 13, 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Ganhar uma herança, ganhar um grande prémio da lotaria ou do Euromilhões, facilmente se desperdiça, não foi conquistado com trabalho, não foi ajuntada uma riqueza à força do trabalho, mas quem ajunta essa riqueza com a força do trabalho, essa pessoa tem aumento, ela valoriza o que lhe foi entregue, o que lhe foi confiado, essas riquezas como salário do seu trabalho, e há aumento. É isso que a sabedoria ensina. Mais à frente agora, capítulo 14, versículo 4 de Provérbios, 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O que é que o boi tem a ver então com trabalho? O boi significa aquele motor que puxa o arado. É aquela capacidade de mexer com a terra, de arar a terra. Esta semana fomos a Mirandela, a Sedães, onde os pais da Graça têm um pedaço de terra e andamos lá mexendo a terra. E a terra é pesada, andar lá com enxada e para plantar a batata, para arrancar a batata é preciso força. Agora é o trator que faz, mas tem que ter força para puxar aquela terra. Então essa é a ideia, é de haver a força de quem puxa. Quem não tem trator usa animais, ou um jumento, ou um cavalo, ou um boi, mas essa é a imagem. E é um trabalho também sujo. Mexer com a terra, ficamos todos sujos. Andar ali na terra, as mãos ficam sujas, a roupa fica suja, e os bois ficam num lugar que também fica sujo, porque ali é a casa deles, mas também é a casa de banho deles, e fica sujo. E quem não quiser ficar sujo, e quem não quiser ter um estábulo sujo, não tem bois, não tem terra. Mas o que o texto está a dizer é que também não tem colheita, também não tem pão, não tem cereal, não quer ter trabalho, não quer lidar com o lixo, não vai ter produto. Então, trabalhar é sacrifício.
Para haver pão, para haver fruto, é preciso haver trabalho, é preciso haver força, dedicação. É isso que o Provérbios nos está a ensinar. Versículo 23. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Voltamos àquela ideia. Não basta dizer que sabe fazer, não basta dizer que vai fazer, é preciso fazer. Não basta ficar na intenção. Agora, se fizer, saiba que vai haver proveito. Se trabalhar, vai colher. Capítulo 18, versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Quem não faz bem o trabalho, obra, trabalho, dedicação, negócio, ensino, transmissão. Então, não fazer bem feita a obra, dizer que trabalha, mas faz mal feito, não pode esperar ter um bom resultado. Tem que fazer, mas tem que fazer bem feito. Tem que fazer com dedicação, tem que fazer com responsabilidade. Capítulo 20, versículo 4. Provérbios 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Está frio lá fora. Alguns dizem, tem um leão lá fora. Outros dizem, tem um bicho, tem um vírus lá fora. E não querem trabalhar. E é o que o mundo está a enfrentar. Portugal em particular. Tem um bicho lá fora. Então as pessoas não querem trabalhar, ficam em casa. Porque não querem trabalhar. E depois vão procurar a comida, vão procurar o alimento, vão procurar o dinheiro na conta e ela não está lá, não tem comida, não quer trabalhar. Porque tem um bicho lá fora, tem um leão lá fora, está frio lá fora, ou está muito calor e não querem trabalhar. O preguiçoso é sim dar desculpas para não trabalhar. Versículo 13. Provérbios 20, 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. A ideia de abre os olhos é acorda e trabalha. Lê, aprende, faz. Não fiques a dormir. Abre os olhos. Não fiques a perder tempo com inutilidades e infantilidades. Abre os olhos e vive e trabalha. E te fartarás do teu próprio pão. Capítulo 21, versículo 25 de Provérbios. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. 24, 30 a 34, mais uma história sobre o preguiçoso. Passei pelo campo, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, eu considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então nós podemos aprender com um preguiçoso. Podemos aprender com um inútil. Vamos olhar para o preguiçoso. Vamos ver na nossa sociedade em Portugal. Não é preciso ir muito longe. Podemos ver como é que está a sociedade de quem não quer trabalhar, quem não quer estudar. Ver como é que está a vida, como é que está a família dessa gente. E vamos aprender, vamos considerar e vamos receber essa instrução pelo exemplo daqueles que estão à nossa volta, que não querem trabalhar, não querem fazer com dedicação o seu trabalho. Nós podemos aprender com exemplos negativos de quem não quer se levantar cedo, quem não quer abrir os olhos, quem não quer ler, quem não quer aprender. Que tipo de trabalho essa pessoa vai fazer? O trabalho que é rejeitado pelos outros, que aprendem alguma coisa, que leem com atenção, que se esforçam. Esses ficam com os melhores trabalhos. O outro, o trabalho forçado, é para quem não se dedica. Quem não quer trabalhar, quem não quer estudar, quem não quer ler, fica com o trabalho que os outros rejeitam. É trabalho forçado, muitas vezes nem é pago. É trabalho escravo. Ou muito mal pago. Vamos aprender com Provérbios.
Ainda mais alguns textos. No capítulo 27, o que trata da figueira comerá do seu fruto, o que cuida do seu senhor será honrado. É preciso tratar da nossa propriedade, das coisas que nos dão. É preciso cuidar dos nossos senhores, dos nossos patrões. É preciso querer o bem deles. É preciso desejar que eles progridam. É preciso desejar e servi-los bem, com fidelidade, para que a empresa vá em frente. Temos que fazer um bom trabalho para que o nosso chefe, o nosso patrão, se sinta honrado por nós e que queira compensar-nos financeiramente, materialmente, para que nos abençoe. Versículo 23 de Provérbios 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Naquele tempo era a agricultura. A riqueza vinha praticamente toda da agricultura, de mexer com a terra e com animais. E aqui está então descrito o que é o trabalho: conhecer o estado das tuas ovelhas. Conhece o teu trabalho, vê quais são as necessidades do teu trabalho, cuida dos teus rebanhos, protege, cuida do teu trabalho, cuida da fonte da tua renda, faz bem o teu trabalho. É preciso remover o feno, é preciso recolher as ervas dos montes para que a terra dê o seu fruto, para que haja então mantimento, para que haja riqueza. Dá trabalho, mas é preciso ser feito. Capítulo 28, versículo 19. 28 e 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. É muito mais fácil andar com vadios, com quem encosta as suas barrigas nos balcões dos cafés, beber café, fumar cigarros. Andarem aí vadios, como eu vi esta semana, me incomodou tanto os jovens, da idade do meu filho até mais novos, a beber cervejas e cafés e a fumar cigarros, vadios. Há tantos por aí, mas é fácil seguir até eles. Eles riem, parecem que estão felizes, parece um ambiente de festa, mas o fim dessa gente é pobreza. Se não lhes puserem a mão, se não interromperem este ciclo, se não vier alguém com autoridade que faça parar esse ciclo de destruição, o que lhes resta é pobreza, é miséria. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Paulo reconhece que é preciso trabalhar muito. E ele diz, o testemunho dele sobre o ministério, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu sei disso. Eu não tenho mérito nenhum. Eu até tenho vergonha de me lembrar de onde eu vim e o que eu era. Ele diz a Timóteo. Mas a sua graça foi-me concedida e eu saí daquela miséria de religioso, orgulhoso, blasfemo. E então essa graça alcançou-me. E quando a graça do Senhor me alcançou, eu comecei a trabalhar. E trabalhei mais do que os outros, diz Paulo. Eu dediquei-me a transmitir e a negociar. Eu trabalhei muito para o Senhor. Mas de novo, eu sei que o mérito não é meu. Foi Deus que me deu a graça, que me concedeu a graça de eu trabalhar. Eu não tenho que me vangloriar. Se eu trabalho, se eu transmito, se eu faço negócios, se eu lavro a terra e se eu colho o fruto, é pela graça de Deus. É isso que nós precisamos aprender com os apóstolos. Não é mérito de nenhum de nós. Se algum de nós fizer algum trabalho útil, tem que lembrar que só o faz porque Deus lhe deu condições de fazer. É Deus que dá o sopro, o fôlego da vida. É Ele que dá força para trabalhar. É Ele que nos dá saúde e capacidade para ler e entender, para executar tarefas, para fazer alguma coisa útil e que produza riqueza. Então, o que da minha parte ouviste, Paulo diz a Timóteo, isso mesmo,
E tu ouviste com testemunhas, há pessoas a ouvir e a dizer a mesma coisa, mas é isso que tu deves transmitir a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Então, homens aqui é ser humano, não é apenas homem masculino, mas nós temos feito ênfase aqui na nossa igreja que nós precisamos que os homens se levantem. Precisamos de homens, de seres humanos masculinos. Homens que se levantem para governar a igreja, mas primeiro têm que governar bem a sua casa. É isso que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3. Nós precisamos de homens que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E a igreja de Deus precisa ser cuidada. Há trabalho para ser feito. Há pessoas que precisam ser aconselhadas. Há crianças que precisam ser acompanhadas. Há pessoas mais idosas que precisam do nosso ministério. A igreja precisa de obreiros. Homens que se levantem e levantem mãos santas e que orem e intercedam e que preguem a palavra, que saibam ensinar. Precisamos de homens. Nós precisamos de seres humanos masculinos a levantar-se para ensinar a palavra, para viver e ensinar. E nós vamos orar por isso. Hoje nós vamos ter esse tempo de uma oração, um tempo especial de oração, uma oração de intercessão pela missão da nossa igreja. Foi assim que a igreja primitiva se desenvolveu. Foi num contexto de servirem uns aos outros. Nós já cantamos hinos, já nos servimos uns aos outros. Vamos servir o pão e o vinho, estamos a servir a palavra, podemos servir-nos com intercessão, mas havia jejum, havia oração, e é isso que nós vamos fazer pela missão da igreja. Nós estamos aqui com um propósito, não é passar tempo, não é para ter prazer só uns com os outros. Isto não é um clube, nós somos uma igreja tem uma missão. Nós estamos aqui com o propósito de ser preparados, ser treinados, para, saindo daqui, nós transmitirmos o Evangelho, negociar. Precisamos sair daqui e negociar, como Jesus ensinou em Mateus 25. E negociar implica trabalho. Negociar essa riqueza. Precisamos que dê fruto. Esse talento que nos foi confiado, essa riqueza, esse Evangelho que nos foi confiado, que é esse tesouro que está colocado em vasos de barro, precisa ser multiplicado. Então nós precisamos encontrar esses homens fiéis, auxiliados por mulheres fiéis, sejam elas mães, sejam irmãs, sejam as filhas, mas auxiliados pelas suas esposas para se levantarem e serem líderes, para serem o cabeça da mulher, serem os supervisores da igreja, os presbíteros, para governarem a igreja, para cuidarem da casa de Deus. Então, nós podemos pensar nesta ideia de, aplicando a história do Pedrinho, um cristão estava a partilhar o Evangelho e os irmãos, os vizinhos, os parentes estavam muito atentos a ver como é que aquele cristão estava a partilhar o Evangelho, aqui na região da Grande Lisboa. E o cristão pergunta: estão a ver como é que se evangeliza? E a resposta poderia ser esta: não, Senhor, eu só estou à espera para ver como é que um cristão reage quando é desprezado, quando é maltratado, quando é perseguido. Porque isto pode acontecer. É bem provável que aconteça. Como é que o cristão reage quando é desprezado, maltratado ou perseguido? Para eu ensinar os meus filhos a evangelizar, mais do que falar, eles precisam me ver evangelizar. Eles precisam ver como é que eu reajo quando, ao evangelizar, ao tentar evangelizar, as pessoas desprezam-me, insultam-me, menosprezam, ou até um dia me maltratam ou perseguem e colocam na prisão porque eu falei de Jesus. Estamos a caminhar a passos largos na Europa para algo assim, para que em breve seja proibido falar da fé cristã. Só o poderíamos fazer assim em contextos muito
reservados, secretos, porque a fé cristã é ofensiva, ela é exclusiva, ela é rocha de escândalo, pedra de tropeço. É por isso que nós podemos ter medo do que é que vem por aí. Partilhar o Evangelho, cumprir a missão, seguir esta instrução de multiplicar pessoas que levam o Evangelho a sério é arriscado, é trabalhoso, mas é a missão que nós temos. E o medo pode assaltar a nossa fé. E quando isso acontecer, o que é que vamos fazer? Nós vamos cantar Cristo me sustém. Então, que esta melodia fique no nosso ouvido, porque nós temos Cristo, nós temos um pastor, nós temos um protetor. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. E devemos ter mais medo de desobedecer a Deus e ao nosso Senhor do que da Covid-19. Porque a Covid-19 pode fazer mal ao nosso corpo, mas Deus pode lançar no inferno tanto o nosso corpo como a nossa alma. Então vamos temer. Nenhum de nós aqui pode se fazer filho de Deus, porque alguns recebem a graça de se tornarem filho de Deus, crendo no nome de Jesus. Ouvindo esta doutrina, que nós vamos cantar e vamos agora demonstrar com o pão e com o vinho, dentro de alguns momentos. Mas é a doutrina dos apóstolos, quando falam de Jesus, é ouvir e crer nessa mensagem. É isso que nos torna filhos de Deus. É assim que nós recebemos esta mensagem. É assim que realmente somos de Jesus. Somos guardados e protegidos por Ele. Podemos ter medo de partilhar a fé, mas estamos a ser observados. Como é que vivemos a fé? Como é que a partilhamos? Como cristãos lidamos quando somos maltratados, quando somos desprezados e se formos perseguidos? Será que vamos deixar de ser cristãos? Vamos deixar de cumprir a missão? Vamos deixar de falar do nosso Senhor? Quando o medo assalta a fé, Cristo nos sustém.